E aí galerinha que tá vendo esse vídeo, tudo bom com vocês? Bom, se por algum motivo você assiste esse canal e já viu alguns vídeos antigos, você deve se lembrar que eu tenho um vídeo aqui no canal onde eu comento sobre a decadência de Milan e Manchester United. Esses dois times praticamente dominavam o futebol há 2 décadas atrás. Milan e Manchester United eram as verdadeiras máquinas do futebol, as grandes potências do futebol daquela época. Mas, a partir da década passada, esses times começaram uma decadência muito forte e atualmente eles vivem brigando para conseguir voltar a ser o que era e até mesmo a ganhar títulos como ganhavam antigamente. Mas em contrapartida, se esses dois times pararam no tempo, existem dois times mais atuais do que Manchester City e Real Madrid. Esses dois times são as grandes potências do futebol atualmente. E para provar isso, esses times chegaram nas últimas 3 semifinais das últimas 3 edições de Champions League. E não à toa são os atuais dois campeões. O Real Madrid ganhou em 2022 e o Manchester City atual campeão em 2023. Esses times ganham títulos praticamente todos os anos. Ironicamente, o Real Madrid não vinha em boa fase até 2009. O time assim montou bons elencos, muito lembrados inclusive, como por exemplo o Real Madrid dos Galácticos. Mas vamos ser sinceros, o Real Madrid não era tão forte na Champions League antigamente quanto é hoje em dia, e o clube inclusive era muito ligado ao Milan na época, era muito comentado de que o Milan estava alcançando o Real Madrid e queria chegar no Real Madrid em Champions League. E agora tem metade dos títulos do Real Madrid, que doideira. Sobre o United City eu nem preciso comentar, eu já falei no outro vídeo que esses dois times eram rivais, mas enquanto o Manchester United estava ganhando a sua terceira Champions League na história, o Manchester City estava iniciando, começando a dar os seus primeiros passos como novo playboy do pedaço. Virei playboy. Mas se nessa época era assim, atualmente o Manchester United passa sufoco na Champions League e cai na fase de grupos sem conseguir nem mesmo uma vaga na Europa League, enquanto o Manchester City passa com 100% de aproveitamento e briga para ser campeão praticamente todo ano. E óbvio que não dá para se comparar a história desses dois clubes, afinal o Real Madrid manda no futebol e ganha títulos e expressões desde que o futebol foi criado, enquanto o Manchester City acabou sendo revelado para o mundo apenas nesse século quando o clube foi comprado pelos árabes. Mas fato é que nos últimos 5 ou até mais anos, esses times vêm sendo protagonistas dentro dos seus países e até mesmo num cenário europeu. E eu me arriscaria a dizer que atualmente esses são os dois melhores times da Europa na atualidade. Claro que na atualidade a gente tem times como o Bayer Leverkusen, que está inclusive invicto na atual temporada, mas eu acho que num saldo geral o Manchester City e Real Madrid estão um pouquinho à frente desse clube. E eu digo mais, é muito legal parar para pensar o quanto esses times têm muitas coisas parecidas. São dois times muito fortes com elenco recheados de craques e ambos são comandados por dois dos melhores técnicos da história do futebol. Mas esses times têm diferenças absurdas em vários aspectos e é isso que torna eles tão diferentes um do outro, é isso que torna eles únicos no mundo do futebol e é até legal parar de se pensar nessas diferenças que esses dois clubes acabam tendo, mesmo sendo as duas grandes potências do futebol, eles são muito diferentes em vários aspectos. Mas existe um aspecto em comum entre esses dois times que foi o que tornou eles nas grandes potências do futebol atualmente. E nesse vídeo eu vou te explicar o que seria esse pequeno detalhe que esses dois clubes têm que acabam diferenciando eles dos demais. E no final desse vídeo, claro, eu vou te falar qual desses times, na minha opinião, é o melhor time da atualidade no futebol e qual deles provavelmente venceria o embate se eles se encontrassem na Champions League. Mas, pensando em como esses times são temidos, o quanto eles são fortes, eu vou te contar nesse vídeo qual foi a virada de chave entre esses dois clubes, mais ou menos entre 2008 e 2009, que fez com que esses times mudassem totalmente a sua forma de jogar, mudar totalmente o seu futebol e se tornarem os times tão temidos e fortes que eles são hoje em 2024. Então fica até o final, pois nesse vídeo eu vou te mostrar por que esses dois times são os melhores da atualidade, por que eles se destacam tanto e por que esses times provavelmente são os melhores times dessa década. Então fica até o final que eu vou te explicar e seja muito bem-vindo a mais um Delador FC. E antes de começar esse vídeo, eu só preciso te falar sobre um detalhe que eu preciso falar antes de começar. Nesse vídeo eu estou debatendo qual o melhor e não qual o maior time. Eu estou vendo qual time joga mais bonito, qual time é mais efetivo em campo, qual time tem um futebol mais competitivo para ser campeão de tudo que ele disputa. Quem joga o melhor futebol dentro de campo é em 2023, 2024, nessa década. Eu não vou falar sobre o maior, porque se você for comparar a história de qualquer time com o Real Madrid, é óbvio que o Real Madrid vai ganhar de 10-0. Primeiro eu quero falar sobre o Real Madrid, porque hoje é muito fácil você falar que o Real Madrid é o maior time da história do futebol e é recheado dos melhores craques se alguém te perguntar. Obviamente, se alguém te falar quem é o melhor time da história do futebol, você vai falar que o maior time da história do futebol é o Real Madrid.
E o Real Madrid nunca deixou de brigar e ser campeão de títulos lá na Espanha e sempre teve elencos muito fortes, muito recheados, como eu já mencionei do time dos Galácticos. Mas se você for parar para ver na história do Real Madrid, o Real Madrid ganhou a sua nona Champions em 2002 e o Real Madrid só foi ganhar a sua 10ª Champions em 2014. O Real Madrid montou aquele baita time dos Galácticos que ficou marcado na história do futebol. É um time muito lembrado, mas que não ganhou a Champions League. Mas por fim o Real Madrid conseguiu em 2014 voltar a vencer a Champions League, conquistando a sua 10ª orelhuda. E coincidentemente, depois disso, o Real Madrid acabou ganhando mais 4. E tudo isso começou em 2009. Em 14 de junho de 2009, após ser o único candidato, Florentino Pérez retornou à presidência do Real Madrid. E sim, ele retornou à presidência do Real Madrid, pois ele já tinha sido presidente do clube nos anos 2000. E assim, tem quem ame e tem quem odeie, mas não tem como se negar que o velhinho entende muito, mas muito de futebol. Eu sabo muito. Não à toa, em 2009 ele disse que ele iria montar um time espetacular para o Real Madrid. E hoje a gente vê que ele cumpriu a promessa que ele tinha feito. E se você viu o meu vídeo passado, você sabe que esse projeto do Florentino começou ali em 2009, contratando simplesmente Kaká, o melhor jogador do mundo de 2007, e Cristiano Ronaldo, o melhor jogador do mundo de 2008, e posteriormente o maior ídolo da história do Real Madrid, o maior jogador da história do Real Madrid. Florentino disse que o Real Madrid teria que fazer em um ano o que deveria fazer em 3 temporadas, ou seja, ganhar jogos e títulos que eles deveriam ganhar em 3 temporadas, tudo em um ano. E então ele iniciou a reformulação do Real Madrid, tanto no futebol quanto no basquete. Por essa você não esperava, e eu também não, eu descobri isso enquanto eu estava escrevendo o roteiro desse vídeo. E claro, ele não pararia por aí, ele contrataria as caras como Arbeloa, Benzema e Xabi Alonso para melhorar seu time, tornar ele mais forte e brigar por títulos para ser campeão na sua primeira temporada. E o que esse time ganhou na sua primeira temporada? Absolutamente nada. Mas com a pressão de não ter ganhado nada, o Real Madrid em 2010 trocou de técnico e trouxe simplesmente o Mourinho. E bom, eu não vou contar a história inteira, porque se eu for falar a história inteira do Real Madrid, isso eu deixo para outro vídeo. Então vamos avançar um pouco no tempo para 2013, quando o Real Madrid contratou simplesmente Carlo Ancelotti. E o treinador conseguiu cumprir a missão e fez o Real Madrid voltar a ganhar a Champions League. O Real Madrid conquistava então a sua 10ª Champions League, sendo o primeiro time na história a conquistar 10 orelhudas. E até o momento desse vídeo, o Real Madrid ainda é o único time a ter 10 Champions na sua história, ou mais no caso do Real Madrid, que tem 14. Avançando mais e mais, o Real Madrid acabou ganhando 3 Champions League seguidas entre 2016 a 2018, com Zidane no comando e, claro, tendo seu destaque individual Cristiano Ronaldo, que acabou em 2018 saindo para a Juventus, como eu mencionei nos vídeos atrás. E aí que o Real Madrid começou um projeto um pouco diferente. O clube investiu sim pesado, acabou trazendo o Hazard, que era um cara que estava jogando muito no Chelsea na época, mas o Real Madrid começou a apostar em jovens talentos muito promissores que ainda não estavam prontos no mundo do futebol. Inclusive foi uma baita polêmica quando o Real Madrid simplesmente contratou uma jovem promessa da base do Flamengo por 45 milhões de euros. E na época isso foi muito polêmico, afinal o Real Madrid estava gastando uma baita grana num jogador que nem sequer tinha subido pro profissional ainda. Será que eles erraram ou acertaram? Depois eles trouxeram outras promessas como o Rodrigo brasileiro, Camavinga, como o próprio Valverde, e acabaram misturando essa molecada nova e promissora com os caras mais velhos e experientes do elenco, e isso acabou resultando no Real Madrid ganhando em 2022 a sua 14ª Champions na história. E atualmente o Real Madrid pode-se dizer que conseguiu refazer praticamente todo o seu elenco, trocando jogadores mais velhos em fim de carreira por jogadores mais novos e promissores, que tem muito futebol pela frente. Você já ouviu falar do paradoxo de Teseu? Bom, o Real Madrid fez praticamente isso. O Real Madrid trocou todas as peças do seu barco por peças novas, mas o barco Real Madrid continua sendo o mesmo. E graças a esse planejamento maravilhoso, o clube conseguiu uma virada de chave em 2009, tornando o Real Madrid o melhor time da década passada e um dos melhores times da atual década junto com o Manchester City. Não à toa, o clube acabou sendo líder da sua chave na Champions League atual com 100% de aproveitamento. Mesmo enfrentando times como Napoli, Braga e União Berlim no seu grupo, o time conseguiu fazer pontos sem perder nenhum. E nesse momento o Real Madrid é líder da La Liga com 58 pontos e 2 pontos de vantagem ao vice-líder Girona. E no momento que eu tô gravando esse vídeo, no próximo dia, eu tô gravando esse vídeo na sexta, dia 9, o Real Madrid enfrenta no dia 10 o Girona,
valendo aí esse destaque na liderança. Então o Real Madrid pode abrir uma vantagem muito maior para o Girona. Ou pode perder a liderança, não sei. Quem vier do futuro me avisa aí. Muitos falam de como a camisa do Real Madrid é muito pesada, mas poucas pessoas comentam sobre o planejamento maravilhoso e impecável que esse time teve para poder melhorar e se tornar uma das maiores potências do futebol atualmente. Do outro lado, inclusive, temos um time que não tinha uma camisa pesada, apenas um sonho. E esse time, inclusive, demorou muito mais de 5 anos para ganhar uma Champions League após a sua virada de chave. Mas óbvio que eu tenho que falar do Manchester City aqui como o time do outro lado, como uma das maiores potências dessa década. Afinal, estamos falando de um time que ganhou 3 Premier League de 3 disputadas na atual década, é o atual campeão da Champions League e na temporada passada, inclusive, ganhou uma tríplice coroa que só tinha acontecido na Inglaterra na época do Manchester United de Alex Ferguson. A situação do Manchester City é um pouco mais fácil de explicar. Entrou muito dinheiro, Guardiola, Haaland e pronto, títulos. Não, brincadeira, não foi assim. Na verdade, não foi tão simples assim. Em 2008, o Manchester City vivia uma crise financeira que fazia a situação financeira do City ser pior do que a minha atualmente. E por conta disso, eles acabaram sendo comprados pelo fundo de investimento árabe Abu Dhabi United Club. E eu achei muito irônico eles terem United no nome. A aquisição foi feita junto com ofertas altíssimas para grandes estrelas do futebol na época. Não à toa, como eu mencionei no meu vídeo passado, o Manchester City chegou a oferecer 100 milhões para contar com o Kaká no seu time. E o time foi investindo até que pesado, foi trazendo grandes estrelas daquela época, como o Robinho, como o Tevez, e aí no final o time acabou contratando temporada por temporada mais reforços, se tornando mais forte, até que em 2011 o time chegou finalmente na sua final de Copa da Inglaterra, coisa que o time não disputava há mais de 30 anos. Mas eles ganharam o título, cravando assim o primeiro título dessa grande era vitoriosa do Manchester City e uma nova era para o futebol na Inglaterra. Fora da Inglaterra, a situação do City era um pouquinho mais complicada. O time acabou sendo eliminado várias vezes seguidas da Champions League ainda na fase de grupo, até conseguir finalmente chegar no mata-mata. Mas na temporada 2011 e 2012, o Manchester City contrataria o argentino Agüero, e o time naquele mesmo ano, na primeira temporada de Agüero no clube, eles disputariam ali o título da Premier League juntos. Na última rodada, City e United disputariam o título e estavam empatados em pontos, com o time do Manchester City sendo líder do campeonato, simplesmente pelo saldo de gols, mas o time ainda tinha nas suas mãos a chance de ser campeão. E por conta disso, o Manchester City e o United fariam uma última rodada muito emocionante. Mas apesar de enfrentar um time na zona de rebaixamento, o City perdia o jogo no tempo normal por 2-1, o que fazia o United comemorar o seu 1-0 no outro jogo praticamente como um título. Ou será que não? Mas o City nos acréscimos não só empatou, como ao 4º minuto de acréscimo conseguiu com o gol de Agüero virar o jogo e se tornar naquela temporada campeão da Premier League, uma Premier League histórica e muito lembrada. Manchester City are still alive here. Balotelli, Agüero! O projeto estava dando até que muito certo na Inglaterra, mas fora dali na Europa, como eu já disse, o time não ia muito bem na Champions e vivia caído na fase de grupos. O time até conseguiu uma vez passar no mata-mata e chegar na semifinal, caído para o Real Madrid, mas não era grande potência, não era tão favorito na Champions League como é atualmente. Tudo mudou quando o Manchester City resolveu que eles iam fazer algo muito diferente do que o Real Madrid estava fazendo. Ao invés de rechear o seu time de craques e estrelas, eles iriam atrás de um cara que entendesse muito de futebol para comandar o seu time e, claro, tomar as decisões de jogadores que iriam chegar. E foi por conta disso que o Manchester City contratou como técnico Pep Guardiola. O treinador espanhol que fez história pelo Barcelona e fez um bom trabalho no Bayern de Munique, chegava no Manchester City para ser o cabeça do projeto e para ajudar o Manchester City a ser uma das grandes potências do futebol mundial. O que não era trabalho fácil, afinal ganhar uma Champions League sempre é muito difícil, mas o Guardiola teria ao seu lado um investimento muito grande e liberdade para mandar e desmandar dentro do clube da forma que ele quisesse. Ele seria o cara ali no clube, não existiria nenhum jogador ou estrela que tivesse mais força dentro do Manchester City do que o técnico espanhol. Quem manda nessa porra aqui sou eu! O treinador então não ia simplesmente trocando as suas peças por jogadores mais novos ou talentosos. Ele via o que era mais carente no clube e ia atrás de um jogador para aquela posição.
Ele não ia trocar, por exemplo, o seu meio-campo, que era o melhor do time, por outro meio-campo melhor. Ele só ia trocar peças, como, por exemplo, um lateral que não estava rendendo. E o exemplo mais claro disso foi quando o Manchester City foi eliminado pelo Real Madrid em 2022 na Champions League. O time claramente, apesar de ter feito muitos gols, sentiu falta de um centroavante para brigar pelas bolas, para fazer aquela pressão, puxar a marcação e ser mais decisivo. O Manchester City perdeu muitos gols naquele jogo. Apesar do placar de 4-3 no primeiro jogo, o Manchester City errou muitos gols e precisava de um centroavante. E foi aí que Guardiola e o Manchester City foram atrás de Erling Haaland. Na verdade, o Manchester City não contratou só Haaland, ainda trouxe Julian Álvares, um centroavante argentino muito promissor, para ser o seu reserva. Então o Manchester City tinha resolvido esse problema. E bom, o resto é história. O Manchester City foi campeão pela primeira vez na história da Champions League, com o Haaland inclusive sendo o artilheiro. Atualmente o Manchester City é o atual campeão da Champions League e atual tricampeão da Premier League. Inclusive, no momento que eu tô gravando esse vídeo, o Manchester City é o vice-líder do campeonato da Premier League, o campeonato nacional mais difícil do mundo. Só que apesar de estar 2 pontos atrás do líder, o Manchester City tem um jogo a menos, ou seja, o Manchester City depende apenas de si para ser campeão. E é claro, assim como o Real Madrid, o time também teve 100% de aproveitamento na fase de grupos da Champions League, num grupo obviamente mais acessível, e é um dos melhores times da atualidade do futebol junto com o Real Madrid. E a tendência inclusive é que esses dois times se enfrentem e se encontrem na atual Champions League. E assim, depende de sorteio, mas eu acho que seria muito legal se esses dois times se enfrentassem na final, em jogo único, para ver qual deles realmente seria o melhor em um jogo só. Mas se esses times se encontrarem antes, numa semi ou numas quartas de finais, também vai ser muito legal ver esses times se enfrentando no jogo de ida e jogo de volta. Até porque esses times são praticamente imbatíveis jogando em casa e são times muito fortes quando jogam fora. Então vai ser muito interessante ver um jogo de ida e volta entre esses times se enfrentando um no estádio do outro e depois jogando em casa. Ambos têm muitas coisas em comum no futebol atual, mas eu acho que a principal delas e a virada de chave, o que faz esses times serem as grandes potências do futebol na atualidade, é a sua gestão, o seu planejamento que está sendo tomado por conta de caras que entendem realmente de futebol. Além, é claro, de muita grana, elencos recheados de craques e de ambos serem comandados por dois dos maiores técnicos da história do futebol. Na minha opinião, ambos entram facilmente num top 5 maiores treinadores da história do futebol, por tudo que eles conquistaram. Mas esses dois times têm algo extremamente diferente entre um e outro. E isso é justamente influenciado pelos seus técnicos, que seria a sua forma de jogar e a sua filosofia de jogo. O Manchester City de Guardiola é mais uma engrenagem tática. O time se comporta de um jeito taticamente muito forte e o treinador vai pedindo peças para substituir, não só por serem mais talentosos, mas porque eles combinam mais com a forma de jogar que ele quer. Como, por exemplo, o Paquetá. Eles não querem o Paquetá porque ele é o melhor do mundo na posição dele. Na verdade, ele está longe disso. O Manchester City tem interesse no Paquetá porque na forma de jogar do Guardiola eles acreditam, e ele principalmente acredita, que o Paquetá se encaixaria perfeitamente, podendo melhorar essa engrenagem que se chama Manchester City. O Manchester City se movimenta bem, tem jogadas muito boas, mas não por conta de individualismo, e sim por conta da sua forma tática de jogar. O time não é aquele time que vai tirar do nada uma jogada individual, 100% individual, que vai fazer o time resolver o jogo graças a isso. O Manchester City resolve praticamente todos os seus jogos graças à sua forma e padrão tático de jogar. O City é movido 99% à parte tática, isso obviamente para não falar 100%. E é um time onde todos têm uma obrigação específica taticamente falando e não podem sair dali, não devem sair dali. Tem entrevistas inclusive do Henry, que foi treinado pelo Pep Guardiola no Barcelona, que diz que mesmo que se você fizesse o seu gol, se você saísse da sua posição e saísse da forma tática de jogar, o Guardiola te sacava do time porque você tinha que corresponder 100% à forma tática de jogar. Não que os jogadores do Manchester City não sejam talentosos, longe disso, a maioria ali são os melhores do mundo nas suas posições, mas os jogadores do Manchester City não têm uma liberdade individual, como por exemplo o Rafael Leão do Milan, o Mbappé no PSG ou até o Vinícius Júnior no próprio Real Madrid. Eles são mais focados em exercer muito bem o seu papel tático em campo, como eles foram designados. Isso torna o Manchester City previsível? Não, claramente não, está longe disso. Até porque o Manchester City tem jogadores muito bem treinados, muito capacitados e talentosos, porque quando o Guardiola quer trocar a forma
tática de jogar do time, seus jogadores conseguem se mover e jogar muito bem na forma tática diferente que ele quer. Não é como se o Manchester City tivesse uma tática e apenas ela, como por exemplo o Fluminense do Fernando Diniz. O Guardiola é um cara muito versátil e ele sabe mudar o seu time se ele estiver tomando um sufoco para conseguir mudar a situação. Tudo isso graças aos seus jogadores que taticamente se comportam 100% como ele pede. Se ele pedir para um jogador de meio campo mudar 100% a sua forma de jogar e virar um goleiro, ele vai fazer isso e vai tentar exercer isso da melhor forma possível. Óbvio que eu estou dando um exemplo bem exagerado, mas o Manchester City é isso, são jogadores muito talentosos e que taticamente eles são muito impecáveis. O Manchester City tem jogadores que se você mudar eles de posição, eles ainda conseguem ali resolver o jogo e conseguir fazer com que a tática funcione 100%, coisa que outros times não têm, porque seus jogadores são mais limitados. Quantos jogadores a gente vê que acabam mudando de posição e não rendem tanto, como por exemplo alguns pontas que vão para centroavante, coisa que no Manchester City a gente não tem. O Julian Álvares joga de ponta, joga de segundo atacante, joga de centroavante, joga de meio campo, joga onde colocar ele, ou seja, olha como ele é talentoso, mas como ele se comporta 100% taticamente como é pedido para ele, e não 100% no seu individual, baseado no seu talento individual, e sim baseado no seu talento de jogar taticamente da forma que o técnico pede. Mas apesar de não ser um time baseado 100% em jogadas individuais do seu jogador, o Manchester City tem sim alguns melhores jogadores do mundo da sua posição, como por exemplo o De Bruyne é hoje um dos melhores meio-campos do mundo. Então, taticamente falando, a função dele ele faz 100%, ele consegue armar, criar e dar os passes que o time pede que ele faça. Ou por exemplo o Haaland não é aquele cara talentoso de jogadas individuais, ele não é aquele centroavante que vai driblar 3 caras dentro da área e fazer o gol, mas taticamente falando ele funciona perfeitamente, por isso ele é um dos melhores da posição. Se a bola chegar ele vai cravar, ele consegue fazer um jogo ali que consegue puxar muito bem a marcação, deixando muitas vezes seus adversários livres, porque a marcação está mais dobrada nele. Fora o jogo de corpo dele, que é muito bom, ele faz o pivô da melhor forma, ele tem um bom passe ali para conseguir ajudar seus companheiros a armar jogo, e taticamente falando, ele é um centroavante perfeito. Ele vai funcionar em qualquer tática, porque ele tem todos os talentos de um centroavante, taticamente falando. Algumas pessoas, por exemplo, dizem que o Haaland é limitado, ele não é aquele cara que tem o drible e não sei o que lá. Mas se você for olhar a parte tática, ele é impecável. Qualquer treinador gostaria de ter um cara como o Haaland no seu time. Em contrapartida, o Real Madrid é um pouco diferente, ele é mais versátil. Não que o Real Madrid não tenha uma forma e uma tática para se jogar, todo time tem, mas ele é bem diferente do Guardiola, que é um pouco mais focado nisso. Se, por exemplo, no time de Guardiola, ele pede jogadores ali para jogar taticamente, potencializar a forma tática de jogar dele, o Ancelotti ele se adapta, ele participa sim do mercado do Real Madrid, ele pede contratação de jogadores, obviamente, mas ele tenta mudar e moldar o seu time, ajustar de uma forma com que ele consiga fazer seus 11 jogadores conseguirem fazer o seu melhor, desempenhar o seu melhor individualmente naquilo que eles são melhores. Vou te dar um exemplo para ficar mais claro. Na temporada de 2022, quando o Real Madrid foi campeão da Champions League, eles jogavam muito num 4-2-3-1, com Asensio ou Rodrigo numa ponta direita e, obviamente, Benzema centralizado e Vinícius Júnior na ponta esquerda. E esse jogo de futebol que eles faziam era para se potencializar muito o Vinícius Júnior com as suas jogadas de velocidade para pegar no contra-ataque, seu talento no 1 contra 1 e seus bons passes achando seus companheiros bem ali na área. E, é claro, potencializar o Benzema, que finalizando dentro da área era muito bom, conseguia fazer bons pivôs, conseguia fazer uma movimentação excelente para puxar a marcação e ajudar o Vini a ter liberdade para ter essa velocidade, esse drible. E é claro, os dois juntos, Vinícius Júnior e Benzema, tinham muito talento para sair tabelando, eles tinham uma qualidade de passe e visão de jogo muito boa, eles conseguiam juntos sair e criar boas jogadas, baseados não só na forma tática, mas com os seus individuais. Essa forma potencializava muito o individual desses dois jogadores. E depois da saída de Benzema do Real Madrid, hoje eles jogam muito num 4-4-2, com mais ou menos os seus dois pontas ali na frente, de vez em quando um centroavante, mas normalmente eles jogam com o Vini e o Rodrigo nas duas pontas e o Bellingham jogando de meia armador ali atrás deles, e esses são os 3 jogadores mais avançados do Real Madrid. Isso potencializa muito a forma de contra-ataque do Real Madrid, potencializando o que o individual do Rodrigo e do Vinícius Júnior tem de melhor, que é a sua velocidade, ser 1 contra 1, a forma como eles tabelam, e é claro, isso também permite com que o Bellingham tenha mais liberdade
liberdade para infiltrar na área, com que ele tem aquela liberdade de entrar ali, de se infiltrar quando os dois estão nas pontas, eles se movimentam muito, que dá liberdade para o Bellingham acabar avançando como centroavante em muitos momentos, mas é claro, também potencializa a criação do time, afinal, desse jeito, quando o Bellingham pega na bola, ele pode em um passe já armar jogada, sabendo que na velocidade, no individual, Vinícius Júnior e Rodrigo podem resolver. Com um passe, o Bellingham tem capacidade de quebrar a defesa dos caras, e com um drible ou nas jogadas de velocidade, o Vini e o Rodrigo têm essa capacidade de, no seu individual, conseguir quebrar a defesa deles, e não totalmente numa jogada trabalhada, mas baseada no individual do jogador, mas a tática do time coopera para que isso consiga acontecer também. E bom, se o City não é um time previsível, mesmo tendo as suas formas de jogar mais montadas taticamente falando, imagina o Real Madrid. É um time muito imprevisível, porque o Ancelotti monta o seu time baseado em potencializar o individual dos jogadores, ou seja, seus jogadores são muito livres para tentar as jogadas individuais que eles querem. O Real Madrid tem, por exemplo, o Rodrigo e o Vinícius Júnior, dois jogadores de pontas muito versáteis. Então esses caras simplesmente vão trocar de posição, vão se movimentar para cá e para lá de uma forma individual, baseada na criatividade deles e não necessariamente porque o técnico mandou. O Ancelotti deixa eles muito livres para jogarem e trabalharem suas jogadas da forma que eles querem ali na frente, para tentar uma jogada de drible, para tentar, às vezes, trocar de lado e tentar uma jogada diferente. E essa liberdade torna o Real Madrid muito imprevisível. É muito difícil você parar um ataque do Real Madrid com essa individualidade desses jogadores. Porém, muitas das vezes esse individualismo pode acabar sendo atrapalhado, pode acabar sendo anulado por times muito bem montados taticamente. Não estou falando que seria um caso de um Real Madrid, Manchester City, mas o Manchester City, inclusive, é um time que vive parando muitos jogadores talentosos, individualmente falando, graças à tua tática, sua forma de jogar, que acaba conseguindo anular muito bem esses jogadores, além, é claro, da qualidade de marcação de alguns jogadores. O Walker mesmo vive colocando excelentes pontas no bolso. Mas esse caos do Real Madrid, essa liberdade que esses jogadores têm, acaba tendo jogadas individuais de criatividade do próprio jogador que acabam resultando em excelentes ataques e gols. Eu vou te dar dois exemplos do Real Madrid contra o próprio Manchester City. O Vinícius Júnior no jogo do 4-3 do Manchester City e Real Madrid, onde o Vinícius Júnior no individual simplesmente se desmarca da marcação do Fernandinho, consegue individualmente a jogada 100% dele praticamente fazer o gol, ele sozinho vai avançando e consegue fazer o gol. E tem também o jogo do Manchester City e Real Madrid em 2023, que foi 1-1 no jogo de ida, onde o Vinícius Júnior também faz um jogo no individual, ele pega a bola, ele começa a controlar, vai avançando, pega, bate de fora e faz o gol. Isso foi uma jogada trabalhada no individual do Vinícius Júnior. Mas claro, o Ancelotti montou o seu time para que ele tivesse a liberdade para fazer isso. Inclusive, não me entendam mal, isso não é uma crítica ao Ancelotti falando que o time dele é destaque graças aos seus jogadores que tem um individual muito bom. Na verdade, pelo contrário, é muito difícil, isso só torna o Ancelotti muito foda, porque é muito difícil você conseguir fazer 11 excelentes jogadores, 11 estrelas do futebol, todas conseguirem se destacar individualmente a ponto do time ser uma máquina completa também no coletivo. A gente vê o próprio PSG, que teve excelentes craques como Messi, Neymar e Mbappé juntos e não conseguiu render porque o seu treinador não conseguia fazer tantas estrelas juntas, serem todas potencializadas. Sempre tinha um cara que acabava ficando abaixo para os outros conseguirem se destacar na tática, coisa que no Real Madrid não acontece. Todo mundo no Real Madrid consegue se destacar. O fato do Bellingham estar se destacando muito nessa temporada não faz com que o Rodrigo e o Vinícius Júnior se destaquem menos, pelo contrário, eles continuam se destacando muito bem, individualmente e coletivamente, com muitos passes e muitos gols. Mas apesar desses dois times serem muito diferentes um do outro, na minha opinião eles são sim os dois melhores times da atualidade, os dois melhores times dessa década. Não à toa chegaram nas últimas 3 semifinais das últimas 3 Champions League, se enfrentaram nas últimas 2 semifinais de Champions League e quem passou foi campeão. O Real Madrid passou em 2022, foi campeão, o Manchester City passou em 2023, foi campeão, o que só prova o quanto esses times são os maiores potências do futebol atualmente. Quando eles se enfrentam, quem passa costuma ser o campeão. E apesar de serem tão diferentes na forma de jogar, um sendo mais tático e perfeitinho, enquanto o outro é mais individual e imprevisível, esses dois times são sim atualmente as maiores potências do futebol.
E eu torço muito para que a final da Champions League desse ano seja esses dois. Eu já falei que o meu favorito principal para a Champions League não é esses dois em alguns vídeos, mas eu acho que esses são os melhores times da atualidade. Eu acho que seria muito legal também se a final fosse esses dois, mas se eles se enfrentarem antes, nas semifinais ou nas quartas, eu também estaria tudo bem, eu estaria muito feliz. Seria um show de futebol para a gente acompanhar e assistir. Mas é claro, meu veredito final não pode faltar aqui. E quem eu acho que ganharia se esses dois times se enfrentassem hoje, no momento que eu tô gravando esse vídeo? E bom, eu vou dar aqui o meu veredito de quem eu acho que hoje é o melhor entre esses dois. Atualmente, se esses dois times fossem se enfrentar, eu apostaria no Real Madrid, não só pela camisa. A gente viu na temporada passada que só a camisa do Real Madrid não funcionou e o Manchester City passou. Eu acredito que hoje o Manchester City tem alguns problemas defensivos na atual temporada, enquanto o Real Madrid está com uma defesa um pouquinho melhor e individualmente falando, o ataque do Real Madrid conseguiria pegar muito bem essa defesa do Manchester City, quebrar ela e fazer alguns gols aí muito importantes. Então eu acho que o individual do Vinícius Júnior, do Rodrigo e do Bellingham funcionariam muito contra essa defesa do Manchester City, que atualmente, na minha opinião, está bem abaixo da defesa do Manchester City das últimas 3, 4, 5 temporadas. Mas e nessa década? Eu tô falando que esses dois são os melhores times dessa década, dos últimos 3 anos, né? Porque para você que não sabe, a década começou em 2021, então em 2024 a gente está no 3º ano dessa década. E eu vou ser bem sincero, na minha humilde opinião, talvez até polêmica, mas eu acho que na década, se somando o total desses dois clubes, eu acho que o Manchester City acaba saindo na frente do Real Madrid até o momento desse vídeo, no dia 9 de fevereiro de 2024, quando eu tô gravando esse vídeo. Até porque o Real Madrid tá para contratar o Mbappé, o Real Madrid tende a ser muito mais forte do que já é, o que pode fazer o Real Madrid ganhar 5, 6 Champions seguidas e no final da década ser o maior time da década. Mas como eu estou falando de atualidade, no momento que eu estou gravando esse vídeo, não tem como eu prever o futuro. Eu acho que atualmente o Manchester City acaba sendo um pouquinho à frente do Real Madrid nessa década. São 3 Premier League seguidas de 3 disputadas na década. Além de tudo, o Manchester City disputou 2 finais de Champions League nos últimos 3 anos, conseguiu ganhar um título e um título incontestável. O Manchester City ganhou a Champions League de uma forma magnífica, eliminou o Leipzig com uma baita goleada, um time que vem sendo forte aí nas últimas edições, mas eu já disse, vive tomando no rabo quando pega nas oitavas de finais do sorteio, só pega pedrada, mas o Manchester City foi lá, pegou esse time forte, esse time difícil, complicado, e fez um 7-0 como se não fosse nada. Depois ganhou do maior time da Alemanha, o Bayern de Munique, de uma forma bem vergonhosa para o Bayern de Munique, tomou 3-0 do Manchester City no jogo de ida e depois no jogo de volta não conseguiu vencer, acabou empatando e sendo eliminado. Depois o Manchester City pegou o próprio Real Madrid e empatou o primeiro jogo lá na Espanha, mas jogando em casa na Inglaterra, fizeram simplesmente 4-0 no Real Madrid, que é o maior time da Espanha e do mundo. E depois na final ganharam da pequena Inter de Milão, que tá longe de ser o maior da Itália, tá bem atrás do meu Milan, não debatam isso comigo, mas é claro, foi campeão ganhando da Internazionale, que é um grande time, tem um elenco muito bom e é um dos maiores times da Itália aí, tem 3 Champions League no currículo e o Manchester City foi e venceu eles na final também, de uma forma incontestável. Mas o Real também não está muito atrás, já ganhou a Liga nessa década, já ganhou a Copa do Rei e, é claro, ganhou a Champions League de uma forma magnífica, uma das Champions Leagues que provavelmente vai ser mais lembradas na história. O Real Madrid eliminou o PSG com uma baita remontada nas oitavas, ganhou do Chelsea, quase tomou a remontada do Chelsea, mas conseguiu se classificar com um golzinho salvador no final. E depois, contra o próprio Manchester City também, o Real Madrid perdeu o seu primeiro jogo, mas no jogo de volta, mesmo perdendo de 1-0, estando 2 gols atrás no placar agregado, conseguiu fazer 2 gols nos acréscimos e depois na prorrogação fazer o gol da vitória da classificação. E depois ainda venceu a final contra o poderoso Liverpool, que estava muito forte. O Real Madrid foi lá e ainda conseguiu vencer deles. Fato é que hoje esses são os melhores times da atualidade, são provavelmente os melhores times dessa década, e quem pegar eles no caminho vai ter muito trabalho e vai se ferrar muito. Eu acredito que nenhum time no mundo hoje
hoje gostaria de enfrentar Real Madrid ou Manchester City em qualquer campeonato. Mas claro, essa é a minha opinião baseada no que eu acho. E você, o que você acha? Comenta aqui embaixo para mim saber a sua opinião. Você acha que esses são os melhores times da década? Você acha que esses são os melhores times do futebol na atualidade? São os times mais fortes, os times que jogam mais bonitos? Comenta aqui embaixo porque eu quero saber. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Se possível, deixa o seu like, se inscreve no canal para dar aquela força pra gente. Muito obrigado pelo seu tempo. Eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Tamo junto.